Flamengo está na perseguição ao líder Palmeiras no Brasileirão. Abel Ferreira tem dilemas para este final de semana. Poupar ou não poupar? Eis a questão do técnico do Palmeiras. O próximo desafio é contra o Bragantino pelo Brasileirão, competição que o time lidera há 15 rodadas. Tem 7 pontos à frente do segundo colocado, mas vê o vice-líder em ascensão. Mesmo com o time reserva, o Flamengo venceu 7 das últimas 8 rodadas. Agora é atrás do brasileiro aí, lógico, ainda tem o São Paulo no dia 14, eu sempre digo isso, tem a história do São Paulo, a força do São Paulo, a gente não pode brincar com isso, mas eu acho que o grande campeonato que a gente tem que correr atrás até o final agora é o Campeonato Brasileiro e isso com certeza será feito. Do outro lado, o Palmeiras tem confronto decisivo contra o Atlético Paranaense na próxima terça-feira pela Libertadores da América e precisa da vitória por 2 gols de diferença para chegar à sua 3ª final consecutiva. E aí, o que faz Abel Ferreira? Mantém força máxima contra o Bragantino no Brasileiro ou preserva os principais jogadores para o jogo decisivo da Libertadores? A questão envolve a parte física dos jogadores. Rafael Veiga teve entorse no tornozelo contra o Atlético Paranaense em Curitiba e dificilmente estará em campo no jogo da volta. Gustavo Scarpa retorna à equipe. Ele é o segundo do elenco com participações nos gols do Palmeiras. 9 gols, 13 assistências, fundamental para o time nessa temporada. A dúvida é se o técnico vai escalá-lo contra o Bragantino e correr o risco de não contar com um único meio armador na decisão diante do Atlético, ou então poupá-lo pensando na terça-feira. O questionamento também vale para os atacantes, Dudu e Rony, decisivos para o time. No momento, os dois não têm substitutos à altura. A interrogação na cabeça do técnico aumenta pela fase dos reservas. A última vez que um jogador que veio do banco marcou foi há 5 jogos, na vitória contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, o Palmeiras, que tem média de 2 gols por partida na temporada, viu a produção ofensiva despencar. Nos últimos 5 confrontos, o time do técnico Abel Ferreira marcou apenas 3 vezes. Flamengo nível 5, Corinthians nível 5, Fluminense nível 5 e hoje nível 5. Jogos difíceis, jogos muito difíceis. Analisando cada posição, a questão do técnico do Palmeiras parece bem complexa. O treinador certamente deve estar elaborando um plano, pensando consigo mesmo, para evitar que os próximos 2 jogos não tenham um desfecho digno de uma tragédia de Shakespeare. Não, que tragédia é o quê? Tem também as comédias de Shakespeare, que são ótimas, né? pô. Para quem não entendeu, lá quando o Abel fala nível 5, é uma escala de 0 a 5. 0 né? a 5, É, claro. que é Quer dizer, jogo nível top, máximo. Jogo difícil, né? 7 pontos a diferença. Antero, ajude Abel Ferreira As a alegres decidir. comadres de Windsor, por exemplo, me lembrei agora. Sonhos de uma noite de verão. Sonhos de uma noite de verão, beleza. Por que não? Ajude Abel Ferreira. Megera domada. Poupar, aliás, poupar ou não poupar, eis a questão, Antero, Mas vou falar eu prefiro ele assim, a megera domada. É isso, né? Porque tem uma boa gordura no Brasileirão, são 7 pontos. É Scarpa mais alguns reservas contra o Bragantino? Também não. Essa gordura, como a gente falou, ela corre um risco. Eu estava fazendo a conta aqui. Claro que a gente não tem os dados de desgaste que o Abel tem e seus colaboradores fazem, né? Os médicos, enfim, de como está a situação do grupo. Mas vamos lá, o Palmeiras ele tem um jogo com o Juventude no Brasileiro depois dessa rodada com o Bragantino. Vai ser mandante contra um dos piores times do campeonato. Daí ele tem uma semana seguinte, tem um jogo contra o Santos, também em casa. Tem a semana toda para descansar. Aí ele tem depois ainda um jogo com o Galo como visitante. Depois, 10 dias depois. E tem depois o Botafogo também como visitante aí no dia 3, segunda, que é depois da eleição. Né? Não sei, talvez ele possa chegar, pedir para os seus jogadores, ou uma parte deles, né, dos principais, terem um esforço adicional nesse jogo com o Bragantino e contra o Atlético Paranaense. E depois dar uma respirada.
na próxima rodada, e aí vai ter um tempo de recuperar, sei lá, 10 dias vários desses jogadores. Mas é um risco também, que um deles pode, no jogo contra o Bragantino, se contundir. Então vejo que é um dilema realmente muito grande do Abel. Quem ele tem certo para colocar? O Danilo, né? Que não vai jogar mesmo a outra partida. Talvez o Scarpa, por ter ficado fora no meio de semana. Aí tem de ver como é que estão o Gomes, o Everton, aqueles que sempre jogam, né? Piquerez também, que tem um alto aproveitamento. Mas a questão não é nem defensiva, é como o Vinícius lembrou, é meio e, sobretudo, na frente, o ataque. Esse é o dilema do Palmeiras, que o Palmeiras, infelizmente, expôs, nessa sua fase recente de turbulência, limitações de jogadores que entrem e decidam, como já houve em outros momentos. Tem um gol decisivo do Breno Lopes, outro gol decisivo do Daverson, mas eram coisas assim, importantíssimas, mas pontuais. Não para, digamos assim, para o dia a dia. Para o dia a dia está fazendo falta uma diversidade e qualidade até maior do elenco. O Veiga fez uma partida razoável contra o Atlético Goianiense, né? A falta do Scarpa e do Danilo é enorme, né? Lembrando que o Scarpa volta nesse segundo jogo, semifinal da Libertadores contra o Atlético Paranaense.